Olá, vamos fazer o exercício que eu comentei na última aula sobre movimento de corpo rígido ao redor de um eixo fixo. Então nós temos aqui um conjunto que consiste de uma barra retilínea, seria essa barra aqui, A, B, C, né? Que atravessa e é soldada uma placa retangular DEFH, essa placa aqui. Então essa barra atravessa a placa em B e é soldada nessa placa. O conjunto gira em torno do eixo AC, com velocidade angular constante. Olha, já é uma dica aqui, né? Velocidade angular constante significa que nas nossas equações, que eu falei aula passada, que iam ser utilizadas essa equação e essa equação, nas nossas equações, esse alfa aqui já é um vetor nulo. Então é um valor a menos para substituir aqui, um produto vetorial a menos para ser feito. A velocidade constante, então, em torno do eixo AC, no valor de 18 radianos por segundo. Esse é o módulo da velocidade. Tá? Lembra que isso aqui é o nosso V, né? Então, o módulo de V... Opa, vamos tirar aqui, que senão não vai ficar claro. O que está sendo dado a 18 é o módulo de V. Tá? Sabendo que o movimento, quando visto do ponto C, é de sentido anti-horário, determine a velocidade e aceleração do canto F. Esse canto aqui, ó. Então, nesse canto, eu quero saber qual é a velocidade e a aceleração. Vamos até colocar aqui. Então, velocidade de F e aceleração do ponto F. Lembra que naquele estudo da nossa aula, nós tínhamos um objeto tridimensional, tínhamos uma rotação, tínhamos um raio e determinamos a equação para a velocidade, essa equação, e a equação para a aceleração, essa equação, que estão reproduzidas aqui em cima. Então, com essas informações é super fácil determinar. Porém, tem detalhes que têm que ser observados. Tá? Então, primeira questão, veja, velocidade angular tem direção e sentido. Direção já foi dado, é a direção desse eixo AC. Agora, o sentido é de um observador olhando aqui de C, olhando para cima, né, a partir de C, e ele está falando que vai para o sentido anti-horário. Então, seria no sentido anti-horário, ou seja, para mim aqui o vetor chegando até mim. Tá? Então, por isso que está já marcado aqui, ó, já uma parte da resolução, ó, o ômega vindo até você, sentido anti-horário. Tá ok? Então, nós já temos, olha, direção, que é de A até C, e o sentido, que é anti-horário do ômega, né? E também o módulo. Com isso, o módulo está totalmente determinado. Então, o ômega, né, está totalmente determinado, ó. Então, o ômega é igual ao módulo ômega, que é 18, vezes o vetor unitário que vem de A até C. AC. Por que vetor que vem de A até C? Porque é de lá para cá. Então, eu vou fazer C menos A. Né? C menos A. Aí vai dar de A até C. Um vetor AB, na hora que você vai determinar o valor dele, né? Vetor AB, como é que você determina ele matematicamente? É o ponto B menos o ponto A. Tá? Então, de A até C, porque ele está de lá para cá. Tá ok? E esse vetor unitário, como é que determina? Eu coloquei no formulário para lembrar vocês, né? Mas basicamente é o seguinte, ó, o vetor unitário AB é igual ao próprio vetor AB sobre o módulo ou segmento de reta aqui AB, tá? Um segmento de reta, comprimento AB, tá bom? Ou, se preferirem, também pode colocar aqui módulo do vetor AB. Tá? Então, isso aqui é um cálculo intermediário que tem que ser feito
para determinar o lambda. Aí com o ômega dele, que é o módulo, já foi dado, nós achamos o vetor velocidade angular. Por que a gente está procurando o vetor velocidade angular? Porque ele está presente tanto na velocidade quanto na aceleração. Tá ok? Então é importante determinar o ômega. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Isso. Então, primeira coisa, vamos determinar o nosso ômega, né? Foi feito aqui um cálculo, ó, do ômega, que é o módulo dele, vezes o lambda de A até B. Isso aqui é uma explicação que eu havia dado, isso, inclusive para lembrar vocês que o lambda aqui, que é o vetor unitário, ele é o que tem os cossenos diretores, né? Então, o lambda ômega na direção x, lambda ômega na direção y e z são os cossenos diretores, né? Você já deve ter ouvido falar isso aqui lá no cálculo, né? Falaram sobre essas questões. E aí o valor dele é dado por ômega sobre o módulo de ômega, ou no caso de ter aqui, eu falei aqui de um vetor AB aqui no início, né? Mas aqui nós estamos com AC, então de forma similar, o lambda AC é igual ao vetor AC sobre o módulo do vetor. Então, o vetor AC é o ponto C menos o ponto A sobre o comprimento de AC. Tá? E aí, nós viemos aqui, para determinar o ponto C menos o ponto A. Vamos lá em busca do ponto C. O ponto C é dado na figura, tá? Então, no desenho original do problema é dado. Então, é 0,20, 0,35 e 0,1 menos 0, 0 e 0,1. Tá aqui, ó. Tá? É o ponto C menos o ponto A. E aí eu tenho aqui o vetorzinho AC. Tá? Esse aqui é o vetor AC. Sobre o módulo do vetor AC. Então você pega essas componentes determinadas aqui, ó, e tira o módulo, que vai dar 0,45. Então fazendo aqui em forma de fração, né, para não perder precisão, não é necessário que você faça isso, tá? Mas aqui foi feito em forma de fração. Nós temos aqui, ó, 4 nonos, 7 nonos e menos 4 nonos. Esse aqui é o vetor unitário AC. Com o vetor unitário AC, que é essa parcela aqui já tirando o nono está embaixo de todas as componentes, então 1 nono vezes 4, 7 menos 4, vezes 18. Tá? Aí 18 por 9 vai dar 2, né? Aí fica 8, 14 menos 8. Então esse aqui é o teu ômega. Tudo isso para determinar o ômega, tudo isso. Isso aqui, esse exercício, além de exercitar essa questão do movimento em corpos rígidos, né, ao redor de um eixo fixo, nós também estamos exercitando aqui essa questão de relembrar os conceitos dos vetores unitários, da direção, do sentido. Tá bom? Então o ômega já está determinado. Olha lá, nós já estamos bem avançados, né? Ó, nós já temos o ômega, que faz parte quase de todas as equações aqui, ó. O R nós já vamos determinar, é só olhar para a figura. Na verdade aqui nem vai precisar, porque isso aqui é zero, né? Então o R nós vamos determinar. Quem é o R, então, para a gente poder aplicar naquelas equações? Gente, aqui, por favor, muita atenção, porque isso aqui muitos acabam deslizando, pegam o R como sendo da origem. Né? Vou pegar verde aqui. O R não é da origem. Cuidado, isso aqui não é o R correto. O R na análise ao redor de um eixo fixo tem que ser tomado de qualquer ponto sobre o eixo fixo. Vou voltar aqui no conteúdo para vocês. Então venho aqui nesse aqui, ó. Veja, o R aqui foi tomado lá da origem, tá? Por quê? Porque a origem estava sobre esse eixo, tá? Mas eu podia ter tomado o R daqui, professor? Podia. Podia ter tomado de lá. Podia ter tomado daqui? Podia ter tomado ali. O R em qualquer ponto que você pegar é válido, tá? A origem necessariamente precisa estar sobre a posição do R? Não necessariamente. Poderia ter uma origem aqui, aqui, né? Aqui,
o meu ponto O, o meu eixo continuaria passando aqui e eu pegaria esse raio de qualquer, esquece agora esse aqui, ó, tá? E eu pegaria qualquer posição aqui o raio, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, eu sempre pegaria o raio. O importante é que seja pego de qualquer ponto sobre o eixo. Vou tirar aqui para não carregar muito. Então isso é importante, tomem cuidado. Então o R aqui é pego lá de cima, deixa eu apagar aqui também para não carregar. É pego lá daquele ponto A até o ponto F. Poderia ter pego de B até F? Poderia. Poderia ter pego de C até F? Poderia também. Então, AF é o vetor raio, tá? Olha lá, então, deixa eu até ver se foi determinado aqui. Aqui não foi, deixa eu ver aqui embaixo. Só um pouquinho para mim ver. Não, vamos determinar o raio aqui. Ah, tá aqui do lado, já tá aqui, ó, tá? Então, o raio R, ele na verdade é o quê? É o ponto F menos o ponto A. Opa, não é vetor aqui, né? Vou mudar de cor, tá muito ruim essa cor aí. Então, é o ponto F menos, de novo, menos o ponto A. Isso aqui são pontos que subtraídos vai te dar um vetor, tá? Então, perceba, x de f, 0,2, menos x de a, 0, 0,2. 0 menos 0, 0. 0 menos 0,1, menos 0,1, tá? Então, isso aqui é o vetor R. E agora, gente, se vocês olharem, nós já temos todo o subsídio, ó. Agora já conhecemos R, conhecemos ômega, já dá para calcular o V. Conhecemos R, conhecemos ômega, já dá para calcular o A. E aí a gente pode seguir adiante e são produtos vetoriais. Então tá aqui, ó, V igual a ômega R. Então, produto vetorial, a primeira linha são os vetores unitários. Lembra? Segunda linha é o primeiro vetor, produto vetorial. Terceira linha é o segundo vetor do produto vetorial. Então aqui é o vetor ômega e aqui é o vetor R, tá? Nas suas componentes x, y, z. Fazendo aqui os devidos produtos, né? Em I, em J e em K, nós chegamos aqui a esse valor, 3,231. Esse é o módulo de V, tá? E o vetor V está aqui, ó. Esse é o vetor V, tá? Vou até pontilhar aqui. Então, esse é o vetor V. Então, uma pergunta já está respondida. Segunda pergunta é a aceleração. É ômega R, porque essa parte do alfa zerou, mas se ela tivesse, qual era o problema? Nenhum, gente. Era só fazer mais um produto vetorial aqui no início e somar com o segundo produto vetorial, tá? Então, a segunda parte, ômega vetorial ômega R, mais ômega R é o vetor V, tá? Então, vamos usar como V, porque nós já temos ele calculado aqui, ó, prontinho para uso. Então, ficou ômega vetorial V. Primeiro vetor, que são os vetores unitários. Segunda parcela, que são as componentes de ômega. E terceira parcela, que são as componentes de V, tá? Cuidado com os sinais na hora de fazer o trabalho aqui, ó. Então, na direção I, pega aqui, direção J, aqui e aqui, direção K, pega aqui e pega lá. Lembra de inverter, toda vez que você fizer no sentido da esquerda para a direita, você tem que inverter o sinal das componentes, tá bom? Então, aqui está, ó, o vetor A nas suas componentes. Esse aqui é o vetor A procurado. Então, aceleração, tá? E aqui o módulo da aceleração, tá? Então, veja, você não precisou se preocupar se era aceleração tangencial, radial, transversal. Sai aqui o vetor no sistema IJK, tá? Lá nessa transparência, nós falamos aqui, deixa eu só retomar essa aqui, ó. Lembra que, olha aqui, nós colocamos, cadê, tá mais para baixo, olha aqui, colocamos aqui tangencial e normal. Por quê? Porque era um estudo de caso. Então, no estudo de caso, nós tínhamos tudo no plano
Isso aqui era uma trajetória circunferencial aqui perfeita, tinha aqui uma componente tangencial, uma componente normal, né? E aí eu trabalhei dessa forma porque era um estudo de caso. Por isso que eu falei, cuidado, vamos trabalhar no genérico. Deixa o estudo de caso com as suas peculiaridades. Tá? E aqui então nós determinamos tanto A quanto V. Vou escrevê-los aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá? Então a velocidade do ponto F e a aceleração do ponto F foram determinadas. Eu só queria botar eles mais em destaque. A de F e V de F. Tá ok? Então, cuidado, né? Lembrem que às vezes a aceleração pode não ser constante, você vai ter mais um produto vetorial. Lembre que tanto o ômega quanto a aceleração tem direção e sentido. O raio também tem direção e sentido. Lembrem que B menos A é diferente de A menos B. Né? Lembrem que o vetor unitário é o módulo do vetor que você tem interesse. O vetor que você tem interesse dividido pelo seu módulo. E aí vocês podem então resolver os exercícios que estão propostos nas listas. Tá? Então esse aqui é um modelo de exercício para análise de corpo rígido. Então está aí a aula gravada para vocês façam as revisões, façam as anotações, para que vocês possam fazer bem a lista de exercícios e posteriormente então executar uma boa avaliação e poderem ser aprovados. Até mais, pessoal.